Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em Atos, capítulo 7, versículo 25, que diz assim: Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Moisés tem uma história extremamente conhecida por seus grandes feitos, de como Deus o usou para livrar Israel da mão do Egito. E em Atos capítulo 7, Estevão está se defendendo de suas falsas acusações e mostrando que Cristo estava totalmente profetizado pelas Escrituras e que eles não estavam indo contra o que as Escrituras diziam, mas estavam apresentando a Cristo. E o texto onde nós lemos, ele nos dá algo extremamente interessante. Ele diz que Moisés acreditava ou pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. É interessante que mesmo antes de Deus o chamar pela sarça, Moisés já havia entendido o seu propósito. Moisés já havia entendido que Deus queria usá-lo para livrar Israel. E é extremamente importante você entender o seu propósito, você entender o que você foi chamado para fazer, para que Deus te criou, qual é o objetivo que Deus tem para sua vida. Mas tão importante quanto você entender o propósito da sua vida é também entender o tempo que as coisas vão acontecer na sua vida. Moisés, ele vai separar a briga entre um hebreu e um egípcio, e ele acaba matando esse egípcio e escondendo na areia. Porque ele acreditava que os seus irmãos hebreus acreditariam no propósito, entenderiam que Deus ia livrá-los pela mão de Moisés. Porém, outro dia, dois hebreus estavam brigando. E agora ele vai tentar separar de novo. Porém, um dos hebreus diz: Quem colocou você como chefe e juiz da nossa causa? Você está querendo me matar, como você matou o egípcio e enterrou na areia. E agora Moisés precisa fugir. Mesmo sabendo do seu propósito, mesmo sabendo qual era a sua missão, Moisés precisa fugir para não ser preso. Porque é isso que acontece todas as vezes que você age na força do seu próprio braço, na força do seu próprio tempo, acreditando que você é dono de sua chamada, acreditando que você é dono do seu propósito, tentando fazer as coisas do seu jeito, você vai acabar atrapalhando o que Deus tem para fazer. Você vai acabar atrapalhando e fazendo com que as pessoas desacreditem do que Deus colocou sobre a sua vida. Tão importante quanto você saber o que fazer é o tempo de fazer e como fazer. Moisés sabia o seu propósito, mas não sabia o tempo e nem tinha tido instruções do Senhor acerca do que fazer. Agora Moisés foge, passa 40 anos e o Senhor vai atrás de Moisés. O Senhor o chama, e então no verso de número 35, Estevão diz: A este Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: Quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés estava correto, o seu propósito estava correto, já tinha discernimento do propósito, mas precisava aguardar o tempo. Talvez você já tenha a convicção do que Deus quer fazer através da sua vida. Talvez você já saiba qual é o seu chamado, mas você precisa esperar pelo tempo que Deus determinou. Você precisa esperar pela vontade do Senhor, para que a hora que Deus decidir revelar você, a hora que Deus decidir revelar o seu ministério e fazer através de você com que o propósito se cumpra, as coisas vão acontecer da maneira correta, do jeito de Deus, sem precisar esconder nada na areia, sem precisar matar ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém, mas respeitando e obedecendo ao Senhor. O mesmo povo, os mesmos homens que falaram: Quem colocou você como chefe e juiz? Agora Moisés volta do deserto com a ordem de Deus, com o estabelecimento de Deus como chefe, como libertador de Israel. E é ele que agora vai conduzir ao povo. Agora sim, ele tem o chamado do Senhor. Agora sim, ele tem a ordenança do Senhor. O tempo chegou, as ordenanças do Senhor chegaram. E agora sim, o propósito vai se cumprir. Não se apresse, não tenha pressa. Espere no Senhor, aguarde o tempo, que na hora certa, no momento certo, Deus vai te usar. Que Deus te abençoe.